Amém? Juízes 2, leia aí depois, que eu não vou ler de novo, dando mal vergonha. Então, o que acontece aqui? O povo, eles já estavam na terra que Deus tinha prometido. Eles já estavam vivendo a promessa que Deus estava ali. Só que não estava sendo da forma que Deus queria. Como assim não estava sendo da forma que Deus queria? Alguém sabe dizer? Não, vamos lá. Eu gosto do culto que não é conversa. Hã? Vocês fizeram estudo bíblico, bora. Por que eles estavam na terra da promessa e não estavam vivendo a promessa? Porque estavam errados, porque estavam desobedecendo. O que mais? Porque Deus tinha dado uma ordem específica e eles não seguiram. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus falou uma coisa e eles desobedeceram. Certo? A desobediência a Deus, ela é um pecado. E além de ser um pecado, é um pecado muito sério, porque Deus ele te dá uma direção para o seu bem. Se você faz ao contrário, dá ruim. Se ele fala para o seu bem e você faz ao contrário, dá ruim. Então, Deus ele tinha dado 2 ordens para começar. Ele deu um mandamento para caramba, mas 2 ordens para começar. A primeira é: não se mistura com essa gentalha. Não é para casar com esse povo, não é para se misturar, para vocês serem separados, para vocês serem santos. E aí o que eles fizeram? Gentalha. Se misturaram com o povo. Eles se misturaram, eles se casaram, eles, sabe, se envolveram. E essa palavra se casar é muito séria, porque eles se relacionaram com o mundo. Quantas vezes nós estamos nos relacionando com o mundo em vez de estar se relacionando com Deus? Quantas vezes nós estamos deixando de lado o nosso tempo com Deus para fazer qualquer outra coisa? Qualquer outra coisa. Porque assim, se você coloca qualquer coisa no lugar de Deus, o que é? O que é? Idolatria. Idolatria é um pecado muito sério, porque é você adorar qualquer coisa que não é Deus. Ah, mas tio, eu não tô adorando nada, eu não tô me dobrando, eu não tô fazendo isso, não tô fazendo aquilo. Mas sabe o que acontece? Se você tá gastando mais tempo com alguma coisa, ou é mais importante para você do que a presença de Deus, já virou idolatria. Entendeu? Então, assim, se eu sabe, vamos supor, tô na escola, tô no trabalho, eu fico, mano, não vejo a hora de mexer no meu celular, não vejo a hora de chegar em casa e fazer sei lá o quê. E aí você fica naquela ânsia, mas ninguém fica, nossa, que vontade de ler minha Bíblia. Mano, ninguém fica. Eu fiquei assim, acho que 2 vezes na minha vida só. Nossa, que vergonha. Só. Mano, tô sendo sincero. E o que acontece? A gente precisa ter anseio pelas coisas de Deus, ter vontade de ter as coisas de Deus. E a gente tem isso se relacionando mais com Ele. E é muito louco, porque assim, aquele que tá sujo, não, misericórdia, vamos lá. Aquele que tá sujo e aquele que tá limpo. É algo que você vai, sabe? É que nem academia. Mano, academia é complicado. Você faz a primeira semana de academia, você tá todo arrebentado. Faz a segunda semana, você tá todo arrebentado. E aí, conforme você vai fazendo, vai desenvolvendo o músculo, você vai crescendo. E é quase a mesma coisa, entendeu? Conforme você vai caminhando, você vai se desenvolvendo. O que Deus tem feito para nós? Porque ele começa a palavra falando aqui, ó. Eu tirei vocês da terra do Egito. Da onde Deus tirou a gente? Do mundo, da prisão da minha alma, do quinto dos infernos. Da onde que Deus tirou? Porque assim, cada um tem uma história com Deus. Ou talvez não, talvez a história está começando agora. Mas assim, cada um tem uma história com Deus, sabe? E por mais curta que possa ser ou longa, a história que você tem com Deus, ela é importante, porque é única, entendeu? Ninguém tem uma história parecida com você, sabe? Ninguém tomou um tapa do Espírito Santo, só eu, entendeu? Ninguém não acontece essas coisas. E assim, você, tendo suas experiências com Deus, você vai construindo um relacionamento. Você vai construindo algo que é só seu e dele, certo? Cara, você tem noção que na Terra tem, tipo, 7 bilhões de pessoas. Mais ou menos, né, pastora? Mais ou menos. E Deus, quando ele vai falar com você, ele te chama pelo nome.
Tipo, mano, eu esqueço o nome da minha mãe, tá ligado? E Deus, ele chama a gente pelo nome, porque ele tem um relacionamento, entendeu? E aí, o que Deus ele tem feito com a gente? Ele pode estar abençoando, ele pode estar libertando, ele pode colocar a gente numa prova lascada para trazer crescimento, ele pode colocar a gente, sabe, em algo para trazer melhoria, entendeu? Colocar nós na prensa. Mano, prensa é um bagulho muito louco. Eu tava lá no trabalho, e aí, tipo, eu peso demais. E, tipo, tem uma máquina, que ela é um pouquinho maior que esse teto, e aí ela desce assim com tudo, pá, na peça, assim, ela prensa. E aí depois que ela faz pá, ela ainda amassa, entendeu? E aí, tipo, mano, é muito louco, porque eu tava brisando, o cara aperta dois botões, o bagulho, pum! E aí, Deus pode colocar a gente na prensa. Pra quê? Pra ganhar o formato que ele precisa, certo? Amém? Eita, aleluia. Abre lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios 3. Isso é muito importante. Qual o processo que você está vivendo com Deus? Porque assim, a gente pode estar num processo que Deus ele tá num tempo da colheita, ele tá abençoando, ele tá prosperando, e aí, tipo, nossa, eu tô vivendo milagres e maravilhas e poderes e tal. E também você pode estar no processo do deserto, da luta, cada um no seu processo. Mas não quer dizer que o cara que está sendo abençoado não é de Deus e o do deserto não é, ou ao contrário, entendeu? Não quer dizer, sabe? Se você está na vontade de Deus, na verdade não importa onde você está, porque Deus está com você. Tá dando para entender? Amém. Amém? E aí? Isso aqui é muito legal. Porque aqui em 1 Coríntios 3, Paulo fala sobre o fundamento e sobre a obra. Amém? Vamos lá comigo. 1 Coríntios 3, 9. Pelo que nem o que planta é alguma coisa. Não, calma aí. 1 Coríntios 3, anotei certo? Calma aí, eu acho que eu anotei errado, hein? Ah, não, tá certo. Tava lendo 7. É, tá certo. 3,9. Foi pro 7. Ai, meu Deus do céu. Desculpa. Vamos lá. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, ou outra edifica sobre ele. Mas veja como cada um como edifica sobre ele. Ele está falando aqui o seguinte, aqui está meio complicado, mas simplificando. Vocês são fundamento, certo? Fundamento é Cristo. Está todo mundo fundamentado em Jesus Cristo. Amém? Amém? Está todo mundo fundamentado nele. Todo mundo sabe o que é um fundamento? Dayara? O que é um fundamento, Dayara? Ai, tio. O que é um fundamento, Dayara? É aqueles ferros que ficam embaixo da casa, do prédio, tá ligado? Isso, aquelas vigas assim de ferro. Então, isso é fundamento. E ele fala que o fundamento é Cristo. Certo? Todo mundo acompanhando, né? Aleluia? Vamos lá. Não, isso é importante, cara. Calma. 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Certo? E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, do dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de cada um edificou, dessa parte permanecer, essa receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas qual será salvo, todavia, como pelo fogo. Certo? Até aqui. Tio, não entendi nada. Vamos lá, galera. O que acontece? Fundamento é Cristo. Você não tem fundamento de Cristo? Você vai lá naquela passagem lá que fala da casa da areia. Entendeu? Que veio o tempo e tal, e a casa caiu. Entendeu? É mais ou menos isso. Se você tem um fundamento de Cristo, que eu acredito aqui que todo mundo tem em nome de Jesus, ele fala da obra. O que você está realizando na sua vida? O que você está fazendo na sua vida? Vamos falar o português, né? O que você está fazendo na sua vida? Porque assim,
Todo mundo conhece a história de três porquinhos, né? Mas vamos chegar lá. Ó, um fez uma casinha de palha, outra de madeira e a outra de tijolo, certo? Se você faz uma casa de palha e lá vai ser manifestado no fogo, o que acontece com a palha? Queima! Queima! Você faz uma casa de madeira e o negócio é manifesto no fogo, o que acontece com a madeira? Queima! Agora, se você faz uma casa de calma, você faz uma casa assim de ouro, de prata maluco, casa de ouro. E o que acontece quando chega lá no fogo? Derrete, queima. Queima, derrete, certo? Agora, se você faz uma casa de pedra ou pedras preciosas, o que acontece quando é manifesta no fogo? Não acontece nada, permanece. E isso é muito profundo, porque ele fala que o fundamento é Cristo, certo? E o que é manifesto na vida de cada um é o que vai ser provado lá, entendeu? Se você faz algo para Deus de qualquer jeito, é uma casa de palha, uma casa de madeira, queima, entendeu? Aí queima. Mas se você faz uma casa de pedras preciosas, algo bonito, ela derrete. E é legal porque quando eles faziam o cheque para fazer, para pagar, antigamente eles pagavam com barra de ouro, entendeu? Quando eles faziam o cheque para fazer o pagamento, eles derretiam o ouro para saber se tinha impureza, entendeu? Porque tinha gente que botava latão no cobre para dar peso. Latão, cobre no meio do ouro assim para dar peso, entendeu? Porque naquela época o comércio era feito à base de troca. Eu te dou 1 quilo de boi, você dá 1 quilo de ouro. Mais ou menos assim, entendeu? E aí eles pesavam na balança, entendeu? Isso, isso. E aí o que acontece? Se tem impureza nesses minérios, que é a tua vida, aqui deixando bem claro, é um momento perfeito para ele retirar a impureza. Por isso que a gente é provado no fogo. Porque aí você vai passar todo o processo, vai se derramar na presença dele, vai ficar derretido, vai falar, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Entendeu? E aí é legal porque você não é queimado. Você é derretido. Mas depois ele te constrói de novo. Agora, se você faz uma casa de pedra ou pedras preciosas, quando passa pelo fogo, ela só é provada e aprovada. Entendeu? Ela só permanece. Amém? E isso é muito interessante, porque assim, se você faz uma casa assim, de pedra, ela. Não, mano, como é que eu vou explicar isso, Deus? Vamos lá. Você começa a cavar. Cavar um buraco na sua casa para fazer fundamento, para fazer qualquer coisa. Qual que é a primeira coisa que sai? Barro, terra, sabe? Talvez entulho, dependendo de onde você está. E isso é muito profundo, porque quando Deus ele faz Adão, ele faz do pó da terra. Tipo, não é um bonequinho de barro, não, pó da terra. Sabe que pó da terra? É aquela poeira que você pega assim, ó, sabe? Sabe? Isso é pó da terra. Deus fez Adão disso. Pó da terra. Não vale nada. Não vale nada. Comercialmente não vale nada. E Deus fez disso. Porque o segredo do homem não é o que ele é feito. É o que está dentro dele. Entendeu? O que é precioso no homem é quem está dentro dele. Se é uma casa de demônio, não vale nada. Mas se é uma casa que tem o Espírito de Deus dentro, vale muito. Certo? E aí, conforme você vai cavando, você acha barro, você acha pedra, entulho, você acha tudo que não presta. Mas é legal, porque conforme você vai cavando, conforme você vai se derramando na presença de Deus, você vai derramando todas as tranqueiras. Senhor, me perdoa por isso, me perdoa por aquilo, eu não presto, meu Deus do céu, tem misericórdia de mim. E aí você vai se entregando na presença de Deus. E aí daqui a pouco você está cavando mais fundo. E daqui a pouco você começa a achar minérios. E você começa a se derramar na presença de Deus. E você começa a ver a glória dele na sua vida. Você começa a ver as bênçãos do Senhor na sua vida. E aí você acha que tá bom? Não, cava mais fundo, vai indo mais fundo na presença de Deus. E daqui a pouco você começa a achar minério. Carvão é um minério? Carvão é um minério. Mas carvão é precioso? Mais ou menos, mais ou menos. Mas carvão é um minério. E é legal porque a diferença do carvão e do diamante é a pressão que os dois sofrem, né? E aí, conforme você vai cavando, você começa a achar pedras preciosas. Bugou? Foi muito rápido?
Não. E aí, conforme você vai cavando, você começa a achar pedras preciosas. E essas pedras preciosas é o que ele edifica. Então, quanto mais você se derrama na presença de Deus, quanto mais fundo você vai, mais parecido com ele você se torna. Entendeu? Romero? Porque assim, quando a gente tá na superfície, tá longe de Deus, a gente é barro. Eu ia falar um negócio aqui que não pode. Mas não é nada, entendeu? E aí, conforme a gente vai se aprofundando, vai entrando na presença dele, vai se derramando, vai deixando ser transformado, a gente vai ganhando uma preciosidade dentro da gente. Não tô falando que a gente vai ter diamante, tal, ouro, não. Não, não. Tô falando desse negócio. Eu tô falando que a nossa essência vai mudando. Porque Deus, ele vai transformando a gente. Amém? Tá dando pra entender? Tá muito confuso. Aleluia. Certo? Voltando lá para Juízes 2. Volta comigo lá em Juízes 2. Então, assim, se a sua casa não tem fundamento que é Cristo, é bom começar a se preocupar. Porque, né, isso é importante, calma. Porque assim, ó, um constrói a casa na areia, o outro constrói a casa na rocha que é Cristo, certo? Um vem a chuva, vem a tempestade, vem o caramba todo aí e tal, e a casa? A casa cai. Casa caiu, casa caiu. E o outro, que fundamentou na pedra, vem a chuva, vem a tempestade, vem as mesmas coisas que vem na vida do outro. Mas a casa permanece, porque ela tem um fundamento, ela tem estrutura, sabe? Amém? Abrindo Juízes 2. Hum, cadê, Jesus? Cadê? Aqui, ó, versículo 4. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Certo? Algumas versões tá que eles começam a fazer sacrifícios. Ou seja, por mais que até agora a gente tenha ouvido a voz de Deus e feito do nosso jeito, ainda dá tempo de se consertar, ainda dá tempo de se arrepender, ainda dá tempo de voltar atrás e falar: Jesus, eu preciso de ti, tem misericórdia da minha vida, sabe? Ainda dá tempo. Então, calma aí. Então, assim, as direções que Deus te deu é só seguir, cara. Não tem erro, tá ligado? Não tem erro, não tem erro. E é legal porque quando você finaliza uma direção, ele tem outra pra tua vida, entendeu? E quando você finaliza outra direção, ele tem outra pra sua vida. Porque assim, Deus ele vai cuidando da gente em cada passo, sabe? E chega num ponto, mano, que é muito louco, porque às vezes você tá fazendo a vontade de Deus, você nem sabe que você tá fazendo a vontade de Deus, você vai descobrir depois que você tá fazendo a vontade de Deus, mas você tá fazendo a vontade de Deus. Entendeu? Não? Entendeu? Mano, é muito louco isso. Certo? Então, assim, a gente já falou sobre idolatria, a gente já falou sobre desobediência, a gente já falou sobre fundamento, a gente já falou sobre, sabe, estar tá alinhado com a vontade de Deus. E o problema de. Não. O problema de você estar tá desalinhado com a vontade de Deus é que dá ruim. Simples assim, certo? E olha que interessante. Abra a Bíblia em Ezequiel 28. Rapidinho. Olha só que interessante. Opa. Acharam? Cadê? Versículo 12. Capítulo 28, versículo 12. Ai,
Ah, é Lucas. Bem, cadê? Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és aferido da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era tua coberta: a safira, o topázio, o diamante, a turquesa e ônix, a jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. E a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. No dia em que fosses criado, fosses preparados. Tu eras querubim ungido, para proteger te estabeleci. No Monte Santo de Deus, estava no meio das pedras afoguentadas. Andavas perfeito eras os teus caminhos, desde o dia em que fosses criado, até que se achou iniquidade em ti, na multiplicação do teu comércio, e se encheu o teu interior de violência, e pecastes pelo que te lançarei por fora do monte de Deus, e te farei proceder o que é rubim protetor entre pedras afoguentadas. Até aqui, por enquanto. Olha só que interessante. Vocês sabem de quem que ele está falando aqui? Não? Ele está falando aqui de Satanás. Como ele foi criado? Ele foi criado precioso, ele foi criado, sabe, para adorar a Deus. Ele foi criado e colocado várias pedras preciosas. Ele era coberto de ouro, sabe? E tudo isso estava nele. Então a adoração dele era santa, o louvor dele, sabe, era perfeito. E tudo o que ele fazia era correto perante a vontade de Deus. Só que um dia foi-se achada iniquidade nele. E um dia ele se afastou da presença de Deus. E um dia ele saiu do jardim do Éden, que era o paraíso, que era a terra que Deus vivia. E sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente peca, a gente deixa de ser parecido com Deus e se torna parecido com... Ah, para, você dá. Se torna parecido com o diabo. Então, assim, você tá parecido com Deus ou você tá parecido com o diabo? Sabe? Porque Deus, ele criou a gente para servir, para adorar, para estar no caminho dele. Deus, ele criou cada um com um propósito. E se você não tá no propósito que Deus te colocou, você tá parecido com quem? Quem que você tá parecido? Com quem que você anda? O que você tá fazendo da sua vida? Por que você deixa Satanás deixar você parecido com ele e não com Deus? Por que você deixa, sabe, a vontade de Deus de lado e de ser parecido com Deus e fica se envolvendo com as coisas do mundo e fica parecido com Satanás? Por que você deixa Satanás te mandar a vontade dele, não de Deus? Por que você deixa isso acontecer com a sua vida? Eita Deus! Sabe, o que acontece? A gente se envolve tanto com as coisas do mundo, com a correria do dia a dia, com rede social, o caramba quatro, e esquece da vontade de Deus. Só que a gente se envolvendo com as coisas do mundo, a gente está parecido com quem? Quem que manda no mundo, gente? Quem que é o Deus desse século que cega todo mundo, mano? Tá na nossa cara, velho, nós não vê. Entendeu? Porque se a gente tivesse parecido com Deus, a gente via. Tá entendendo? Nossa, eu tô revoltado. É sério. Porque se a gente fosse parecido com Deus, a gente não estaria cego, a gente não estaria cocheando em dois pensamentos, a gente não estaria envolvido com os problemas dessa terra. Quer um exemplo claro? Vamos pegar aqui, ó. Só um exemplo. Vamos pegar o Covid. Afetou o mundo todo. Mano, gente morreu pra caramba. Mas quem era de Deus, ele preservou. E aqueles que eram de Deus que pegou a doença é porque tinha um propósito, mano. Eu conheci, mano, tinha pastor que eu convivi assim, bem pouquinho, que era, eu não sei explicar, mano, não era um pastor. E aí ele pegou Covid. E ele virou crente, mano. Tá entendendo? Tá entendendo? E o que acontece? As coisas ruins que a gente passa é pra provar no fogo. É pra Deus mostrar o que tá dentro da gente, cara.
Então, quando você está tirando o entulho, Deus está falando, ó, isso aí tem dentro de você. Eu não posso te abençoar agora, porque se eu te abençoar do jeito que eu tenho na tua vida, vai dar ruim. Você não está pronto. Você tem um fundamento que é em mim, mas tem coisa dentro de você que atrapalha. Se você tem entulho, se você tem barro dentro da tua vida, não dá certo. Entendeu? Se você tem ouro, ferro, seja lá o minério que for, amém. Mas eu preciso limpar a impureza que ainda tem. Sabe? Eu preciso que você seja firme, eu preciso que você seja pedra, pedra preciosa. E aí, Satanás quer tirar a gente do caminho de Deus. Eu não estou falando que tem assim uma guerra com Satanás e Deus e que vai se levantar demônios e não sei o quê. Mano, se você abrir lá o livro de Apocalipse e ver a batalha final, o bagulho não deve durar um minuto. Vocês leram? Não. O que acontece, Lulu? Pega a batalha. É cena de filme, mano. Pensa cena de filme. Satanás vai lá, reúne todos os demônios dele, e aí levanta todo mundo, vamos lá, vamos acabar com Jesus. E aí, tipo, beleza, reúne aquela legião de capeta do caramba, quatro. E aí o que acontece? Desce Deus e todos os anjos em volta, Deus faz. Pum, acabou com o sopro. Mano, tá entendendo? Velho, o nosso Deus, eu não sei o Deus que quiser, o meu Deus, ele criou o mundo falando, tá ligado? Ele falou e o bagulho aconteceu. Ele falou. Vocês estão entendendo isso? Ele falou, irmão. Ele falou e as coisas aconteceram. E aí a gente acha que na nossa vida não vai dar certo. A gente acha que Deus falou que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. As promessas que Ele deu na nossa vida é porque a gente pensa, não, todo mundo tem a primeira vez de errar. A de Deus foi na minha. Né? Só pode. Deus acertou com todo mundo, com Israel, com o Egito, mas para mim ele não abre nem uma pocinha d'água para passar. Gente, a gente está falando de Deus. Deus agora é moleque que não cumpre o que fala? Pode demorar, entendeu? Mas a culpa de demorar muitas vezes é nossa, entendeu? Deu para entender? Então, assim, se a gente não vive conforme Deus deseja, se a gente não segue as direções que Deus nos dá, vai demorar mesmo. É claro que vai demorar. Se ele fala A, você vai para B, tá vivendo em Nárnia, mano, acorda, gente. Acorda. Mano, é sério, vai chegar um tempo que a gente não vai ter mais Bíblia. Vai chegar um tempo que a gente não vai ter mais Bíblia. Nós não vai ter mais Bíblia. Vai chegar um tempo que abrir porta da igreja vai ser contra a lei, tá ligado? Entendeu? Crime, essa palavra vai ser crime, entendeu? Certo? E assim, o problema é que se chegar esse tempo e nós não tiver dentro da gente pelo menos um pouquinho para aguentar, nós tá ferrado. Porque a palavra fala que, se possível, ele vai enganar até os escolhidos. Entendeu? Se ele conseguir enganar os escolhidos, o que será de nós? O que vai ser de nós? Só na misericórdia de Jesus. A gente precisa ter um relacionamento com Deus. Não é um negócio assim, relacionamento com Deus é moda crente, é sei lá o que. Não, velho, a gente precisa de um relacionamento com Deus. A gente precisa estar com Ele. A gente precisa estar alinhado. Entendeu? Porque nós estamos vivendo igual peixe fora d'água. O que acontece com peixe fora d'água? Vira uma comida da hora. Mas assim, morre. Entendeu? Morre. E assim, a gente não pode ser peixe fora d'água. Certo? A gente tem que nadar nas águas do Espírito, tá ligado? Tem que ir mais fundo, entendeu? Entendeu? Amém? E assim, eu não tô falando que você tem que pegar suas coisas, abrir mão da sua casa, da tua família e ir pra África pregar. Não! Eu tô falando que você tem que estar alinhado com o propósito de Deus na sua vida. E qual que é o propósito de Deus na sua vida? Eu não sei, pergunta pra Ele. Pergunta pra Ele. Porque ele fala contigo. Certo? O véu do templo se rasgou. A gente já tem livre acesso, entendeu? Não precisa chegar em alguém e falar, falar com Deus aí pra mim, tá ligado? Não. A gente pode chegar, Deus, vem cá, vamos conversar. E como é que você vai fazer isso? Rasga o verbo, fala, Deus, tá uma bosta, entendeu? Fala a verdade do seu coração. Porque é a verdade que vai libertar. Deus não se relaciona com mentira.
Entendeu? Deus ele se relaciona com a verdade. Quando Elias estava na caverna, acontece uma situação bem interessante. Elias estava na caverna, e aí Deus vai até ele e fala: O que você está fazendo aí, Elias? Todo mundo conhece a história de Elias, né? Não? Conhece? Amém. E aí, o que você está fazendo aí, Elias? E aí, o que Elias responde? O que Elias responde? Não, pelo amor de Deus, vamos lá. O que Elias responde? Não entendi? Ele fala: Eu tenho sido extremamente zeloso com o seu propósito, com o seu caminho. Eu fui o único profeta que sobrou e tal. O que você está fazendo aí, Elias? Mano, era pra ele falar assim: Eu fugi, tô com medo, não quero morrer. E o bagulho é tão maligno que ele foge de Jezabel porque não queria morrer. E a primeira coisa que ele pede pra Deus é morrer. Mano, tá entendendo? A gente é atacado na alma e às vezes não percebe. A gente precisa pedir para Deus blindar a nossa mente, blindar os nossos sentimentos, porque se não for com Ele, não dá certo. Amém? Amém? Vamos nos colocar em pé. Aleluia. Começa a falar para Deus: O que você está fazendo aí, Elias? O que está acontecendo na sua vida, irmão? Começa a apresentar para Deus. Mas a verdade, assim, eu falo a verdade, do jeitinho que tá aí mesmo. Ah, mas Fábio, é muito feia a verdade do meu coração. Não tem problema, ele já viu. Ele já viu que tá aí dentro. Fala a verdade do seu coração. Fala, Senhor, eu tô com um problema de seguir o que você tem para mim por causa disso, por causa daquela situação. Fala, Senhor, eu tenho problema de seguir o que o Senhor tá falando para mim porque eu tô com medo. Fala a verdade. Então me tira o medo. Fala a verdade do seu coração. Porque é a verdade que liberta, é se relacionar com a verdade de Cristo que liberta. Então, se a gente não segue a verdade que é Deus, a gente está servindo a quem? Entendeu? Não tem meio termo, não tem em cima do muro. Entendeu? Não tem, não existe isso. Ou você é santo e separado, igual Daniel na Babilônia, igual José no Egito, ou você não é. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos colocar cada vida aqui, Pai. Senhor, olha o nosso coração nessa noite, Pai. Olha o que está dentro da gente nessa noite, Senhor. Tira toda a entulho de dentro da gente, todo o barro, toda a podridão, Senhor. Tudo aquilo que, sabe, for colocado em nós durante os anos, Senhor. Traz a limpeza, Senhor. Traz a limpeza na nossa vida, Jesus. A gente precisa ser limpo, a gente precisa ser santificado, a gente precisa de Ti, Pai. A gente precisa de Ti, Senhor. A gente precisa ser transformado, Pai. Tem misericórdia da gente, tem misericórdia do nosso coração, Pai. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Tem misericórdia das decisões horríveis que a gente está tomando, meu Pai. Tem misericórdia, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a ser melhor. Nos ajuda a caminhar conforme o Senhor deseja, Pai. Nos ajuda a caminhar conforme a Tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a servir o que o Senhor deseja. Nos ajuda a entender o que o Senhor está falando para a gente. Nos ajuda, Pai, a sentir a Sua presença, Pai. Nos ajuda a te sentir, Jesus, em nome de Jesus. Vem, Jesus, vem, Jesus. Aleluia. Eu vou ler canto de Paranacy. Mais alto o poder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, papai. Sou pequeno demais, me dá sua paz, dá tudo pra te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha cintura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero olhar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz
na minha vida, mexe com minha estrutura, sana todas as feridas, me ensina em santidade. Quero alcançar somente a ti, porque o Senhor tem maridão, faz milagre. É engraçado que assim, Zaqueu ele foi tão convertido, ele falou assim, não, Jesus, eu vou devolver tudo que eu roubei e ainda vou dar o dobro, entendeu? O cara foi transformado, a gente precisa ser transformado igual o Zaqueu foi transformado. Aleluia. Amém? Eu acho que é isso. Esqueci de alguma coisa? Não, né? Tchau! É hora de... Essa palavra te abençoe. Manda pra alguém aí que tá precisando também. Chama no direct se você precisar, que alguém vai te responder. Em nome de Jesus, tá bem? Tchau.